vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo dessa maquiagem. Eu quis trazer uma proposta pra vocês pra formatura, porque essa época do ano, agora janeiro e fevereiro, começam a época de formatura. Então eu sei que bastante gente vai precisar fazer maquiagem de formatura. Então eu quero ver se eu trago pra vocês algumas ideias ao longo desses meses. Eu vou intercalando com outros vídeos, mas eu vou trazendo algumas ideias pra que vocês possam usar em formatura. E claro, daí vocês podem usar em casamento ou em alguma festa mais formal. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, gurias, então eu já fiz a minha pele. Eu fiz uma misturinha dessas duas bases aqui, ó. Essa aqui da Maybelline, a Super Stay. E fiz da Studio Fix, da MAC. Fiz uma misturinha que uma base é um pouco mais escura e outra é um pouco mais clara. Já apliquei corretivo e já apliquei pó também pra agilizar. Se tu ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre preparação de pele. Então eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar pra assistir como eu faço a minha preparação de pele. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o corretivo em toda a pálpebra e aí vou dando batidinhas pra espalhar bem esse corretivo. Então a gente vai passar esse corretivo pra ele fixar a sombra que a gente vai usar. Como a gente vai mexer com a sombra preta e a gente já tá com a pele pronta, se tu estiver fazendo em casa, eu sempre aconselho, faz o olho primeiro e depois faz a pele, pra não cair o pozinho. Mas se tu já tiver com a pele pronta também, eu vou pegar um pó mais claro e aí eu vou vir com a esponjinha e eu vou aplicar bastante aqui, ó. Vou depositar bastante pó. Se cair o pozinho aqui da sombra escura, a gente consegue tirar mais fácil. Pra fazer toda a preparação do olho, eu vou usar basicamente 3 sombras, tá? Então eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou usar essa aqui, que é a 07, minha 07 da Vult, que é a mais clarinha. Eu vou usar a Cinnabar do Mary Kay e eu vou usar a preta da MAC. Pode ser qualquer preta que tu tenha em casa. Eu vou usar essa aqui. Então eu vou pegar um pincelzinho fofinho, eu vou começar marcando o meu côncavo. Então eu vou pegar a Cinnabar, que é o tom mais escuro, né? Na verdade o tom intermediário entre as duas, né? Então eu vou pegar essa aqui, a Cinnabar, e vou fazendo a marcação do meu côncavo. E aí eu vou, ó, aplicando, dando batidinhas pra depositar a sombra, e depois eu venho e vou esfumar. Ó, a gente pode fazer até aqui no canto interno. Ó, e aí agora eu vou esfumar toda essa sombra. Então a gente vai ficar aqui, ó, fazendo movimentos de vai e vem com o pincel. Não precisa esfumar muito, porque a gente ainda vai vir com outro tom por cima, tá? Agora eu vou vir com a MA07 da Vult. Vou pegar um pincel assim bem fofinho, esse aqui é um da Revlon. E aí eu vou aplicar pra fazer a transição entre essa parte aqui abaixo da sobrancelha e essa sombra que a gente aplicou. Então, aí eu vou dando batidinhas, vou depositando ela aqui em cima. E aí eu já vou esfumando. Ó, a gente vai esfumando assim só pra gente já criar uma marcação onde vai ficar a maquiagem. Depois, quando a gente for aplicar o tom mais claro, a gente vai ter que esfumar novamente. Então, esfuma, mas não precisa se preocupar tanto. Agora, pra aplicar a sombra preta, eu vou fazer uma base embaixo de onde a gente vai aplicar essa sombra, que em toda a pálpebra móvel, eu vou usar um lápis preto. Eu vou usar esse aqui da Avon, que eu acho que é uma marca mais fácil de achar e muitas pessoas têm maquiagem da Avon. Mas assim, pode ser qualquer lápis cremoso que tu tenha. Um lápis muito seco tu não vai conseguir fazer, tá? Existem também alguns primers pra sombra que eles já são preto. Eu tenho aqui, mas eu não vou usar justamente porque normalmente as pessoas não têm isso em casa. Outra coisa que tu pode usar também é um delineador em gel pra fazer a base. Mas também é outra coisa que as pessoas normalmente não têm em casa. Então eu vou usar esse aqui, que é o Mega Impact da Avon. E eu vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel, ó. Esse aqui ele é bem cremoso. Quando o lápis ele é muito seco, não dá pra fazer, porque tu não consegue espalhar. Apliquei e agora eu vou pegar uma esponjinha e eu vou espalhar esse preto, ó. Agora eu vou vir com esse pincel aqui, que é o número 13 da Vult, que é um pincel pequenininho, ó. E eu vou vir novamente com a Cinnabar e eu vou tirar essa marcação aqui, ó, que a gente fez do preto. Então a gente vai aplicar a Cinnabar em cima da onde tem essa marcação e a gente vai vir com esse pincel e a gente vai ficar esfumando. Aqui a gente vai ter que esfumar bem, tá? Então aqui demora um pouquinho mais pra gente poder tirar bem essa marcação. Então agora que a gente já tirou um pouco dessa marcação, eu vou vir com uma esponjinha e com a sombra preta e vou aplicar, ó, dando batidinhas
eu vou aplicar em cima da onde a gente aplicou aquele lá. Dando batidinhas e não esfregando. Se a gente esfrega assim, a gente só fica espalhando ela e cai todos os pozinhos no rosto. Daí vai sujar toda a maquiagem, ó. Assim já caiu um pouquinho, mesmo a gente dando só batidinho. É bem importante, tá, que passe o preto bem na raiz dos cílios, porque como a gente não vai usar delineador, ele precisa ficar bem pretinho, né? Senão quando tu olha assim, tu enxerga a pele clara no olho. Então tem que passar bem rente aos cílios. E agora eu vou pegar essa sombra e eu vou subir um pouquinho com a sombra preta, bem aonde a gente fez a transição. Agora eu vou pegar novamente o pincelzinho da Vult, aquele pequenininho, e aí eu vou vir e vou esfumar aqui também. Passo um pouco na cinnabar, ou qualquer sombra marrom, e aí agora aqui também eu vou ficar esfumando até criar uma transição. Do que é? Pra que a gente esfuma e pra que a gente cria uma transição? Justamente para não perceber aonde começa o preto ou onde começa o marrom, senão fica muito marcado. A pessoa vai olhar e vai dizer, ah, sim, aqui ela passou preto, aqui ela passou marrom, aqui ela passou um tom mais claro. Então assim, tu não consegue ver exatamente onde começou uma sombra e terminou a outra. Agora eu vou pegar aquele mesmo pincel que a gente tinha passado assim na barra, que ele é um pouco mais fofinho, e aí a gente vai esfumar aqui em cima. Agora eu vou pegar um pincel bem fofinho e eu vou vir com esse tom aqui, também que é da minha paleta da MAC, mas qualquer tom que tu tenha, um tom mais puxando para um tom de pele, sem cintilância, e aí a gente vai aplicar aqui, ó, logo abaixo da sobrancelha. E aí eu já vou pegar esse pincel e eu vou esfumando esse tom com aquele outro tom que a gente aplicou aqui embaixo, ó, pra criar uma transição entre esse tom que tá abaixo da sobrancelha e esse tom aqui de transição. Então agora basicamente toda aquela parte escura que podia cair um pouquinho de sombra a gente já fez. Então agora a gente vai limpar, eu vou passar um pincel de vassourinha, só pra ele tirar essa sombra que caiu. E aí agora eu vou pegar uma esponjinha normal, e vou passar aqui pra tirar o excesso de pó. Agora eu vou vir com o mesmo lápis. Eu não vou aplicar na linha d'água, porque vocês sabem que eu não gosto muito de lápis preto, mas se tu quiser, tu pode aplicar. Eu vou aplicar aqui, ó, bem aqui em cima dos cílios inferiores. E eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Vult e vou vir aqui e vou esfumar esse preto, tá? Então a gente vai ficar fazendo movimentos de vai e vem. Ele já tem uma sujeirinha, né, das outras sombras que a gente usou. Então ele já ajuda a selar um pouco também. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho daquele tom mais claro, MA07, e eu vou aplicar aqui em cima, pra dar uma suavizada nesse preto. Na linha d'água eu vou usar o Bejete da Candice Berenice. Se tu quiser aplicar o preto, tu pode aplicar. Que o preto ele fecha um pouco o olho. Se a gente aplica um tom nude na linha d'água, ele abre um pouquinho, tá? Porque a sombra preta já deixa o olho um pouquinho menor. Pra quem tem um olho pequeno, né? Claro que quem tem um olho grande, daí não precisa. E agora nessa parte aqui, ó, logo abaixo da sobrancelha e aqui no cantinho interno, pra iluminar, eu vou usar um iluminador, é o 02, é um iluminador facial da Dalis. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, e aí eu vou aplicar ele aqui, ó, bem aonde a gente tem essa parte levantadinha da sobrancelha, tá? Que é o arco da sobrancelha. Então a gente vai vir e vai aplicar um pouco dessa sombra. Dá pra aplicar um pouquinho mais, porque ela vai saindo, ela sempre sai um pouquinho, tá? Ó, aqui eu apliquei e ela já saiu um pouquinho. Mas não pode ficar muito marcado. Ele olhando de frente, ele não aparece tanto, mas quando a gente se vira, ele brilha bastante, ele vai dar um destaque legal nas fotos. Normalmente formatura, enfim, festas, a gente tira bastante foto, então é bem legal, assim, tá com uma maquiagem com um iluminador que destaca bastante. Agora eu vou vir novamente com aquele pincel, que a gente aplicou aquele tom mais claro embaixo, ó, e aí eu vou esfumar aqui. Agora eu vou pegar aquele mesmo iluminador e vou passar aqui no cantinho interno, pra criar um ponto de luz. Se tu não gosta, não tem problema, né, mas eu acho que dá um destaque maior pra maquiagem, assim. Eu não vou aplicar cílios postiços porque eu tô com alongamento, mas eu vou aplicar um pouco de máscara. Então eu vou aplicar embaixo, em cima e já volto pra terminar o vídeo com vocês. Como eu falei pra vocês já viram no título do vídeo, eu não quis fazer o delineado. Justamente porque normalmente a parte mais difícil da maquiagem é o delineado ou colocar os cílios postiços. É onde as pessoas mais têm dificuldade. Então eu quis trazer uma maquiagem onde a gente não vai fazer o delineado.
O que é importante a gente ter, né, alguns cuidados para conseguir fazer a maquiagem ficar legal. A gente pintar bem a raiz dos cílios, para não ficar aparecendo a pele da gente, né, para não ficar parecendo assim que ficou faltando a sombra. E também a gente conseguir fazer esse acabamento bem bonitinho. Então a gente vai com preto em toda a pálpebra móvel e aqui a gente esfuma bem, para a sombra ela ir desaparecendo aos pouquinhos. A gente não vai fazer igual a gente vê, infelizmente, em alguns lugares, por exemplo, que você coloca a fita aqui e puxa e fica aquela marcação preta no canto. Não, tanto que a gente nem passou preto nesse canto aqui. A gente só espalhou um pouquinho do preto, justamente o preto que estava na pálpebra móvel, para não ficar marcado. Se a gente vai fazer um delineado, aí a gente consegue puxar bem o preto, porque a maquiagem ela vai terminar no delineado, então ela fica mais fácil a gente esfumar o preto. Mas nesse caso, o bom é vir numa transição, ele vem no preto, vai esfumando e ele vai virando o tom da pele, ó. Quando a gente não vai fazer o delineado, o legal é a gente fazer esse tipo de acabamento. Mas se tu quiser fazer o delineado, também dá pra fazer. Eu só não fiz justamente pra ter uma opção a mais pra quem não consegue fazer. Então assim, a maquiagem do olho a gente já terminou. A pele, como eu falei pra vocês, eu já tava com a pele pronta e já tinha aplicado o pó também. Eu vou fazer o contorno com vocês. Eu vou usar essa paleta da Elf, tá? Que ela tem um tom bronze e um rosadinho pra fazer o blush. Normalmente a gente faz a marcação, como eu já falei nos outros vídeos, logo abaixo aqui do ossinho. Eu, como tenho esse ossinho um pouquinho mais saltadinho, eu passo sempre em cima desse ossinho. Porque eu já vou usar o bronzer já como um blush. Que eu acho que com o olho mais marcado, assim, fica legal, assim, a gente já aproveitar o contorno e usar ele como um blush mesmo. Eu vou pegar um pouquinho desse rosinha, bem pouquinho com um pincelzinho de blush, e vou passar aqui, ó. Só aqui, ó, só bem nessa partezinha mais gordinha da sobrancelha, ó. Da sobrancelha. Essa parte aqui mais gordinha da bochecha, só pra dar um ar um pouquinho mais saudável, dar uma rosadinha. E eu vou pegar esse iluminador aqui, da paleta Naked. Pode ser qualquer iluminador que tu tenha, eu vou usar esse aqui. Nessas maquiagens pra festa, pra noite, que a gente vai tirar foto, o importante sempre é passar iluminador, porque vai dar um destaque. Ele não marca tanto quando a pessoa te olhar, assim, mas quando tu te vira ou quando tu for tirar foto, ele pega com flash, então ele fica bem bacana, assim, por isso. Bom, beleza, a parte do batom. Eu já tinha aplicado antes o Sissone da Dylos, tá? Aquele batom com efeito mate, que eu acho que é um tom nude e ele é bem bacana pra quando a gente tá com o olho muito carregado. E eu vou aplicar por cima esse aqui que é o Modest da MAC, também ele é um tom nude também. Ele tem um efeito mais cremoso, então ao mesmo tempo que a gente aplicou aquele batom líquido com efeito mate, ele vai segurar um pouco mais na boca. E aí eu apliquei esse aqui só pra ficar um pouco mais cremoso, assim, eu acho que fica mais legal. Mas o batom, claro, é opcional, tu usa o que tu quiser, né, na verdade, se tu gosta de usar batom escuro, enfim, com o olho bem preto, fica legal. Mas eu acho que pra quem não tá muito acostumado a usar uma maquiagem tão escura, o batom nude ele quebra um pouquinho, não fica tão exagerado, de repente a pessoa não vai estranhar tanto. Então, gurias, a maquiagem de hoje era essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui no YouTube, de se inscrever no meu canal e de me seguir nas redes sociais, que eu deixo todos os endereços aqui abaixo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!